dos Apóstolos. Hoje estamos vendo o capítulo de número 3. Nesse capítulo nós vemos o poder do nome de Jesus em ação, através da vida dos apóstolos Pedro e João. A promessa do Senhor Jesus de que o seu poder os acompanharia na missão de anunciar o Evangelho está se cumprindo, e os apóstolos, obedientes ao chamado, tornam Jesus conhecido. Do verso 1 até o verso 8, nós vemos a cura de um aleijado. E uma das marcas da igreja primitiva era a oração, principalmente por parte da liderança da igreja. O verso 1 nos diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Com isso, certo dia, Pedro e João, como de costume, estavam indo para o templo orar e foram abordados na entrada por um homem aleijado que lhe pediu esmola. Verso 3. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Então Pedro e João pararam. E Pedro disse, verso de número 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E depois a resposta de Pedro a esse homem é um clássico do cristianismo, verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Os apóstolos deram àquele homem algo que o dinheiro não pode dar. Deus, ele é assim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou até mesmo daquilo que nós pensamos. O homem que foi curado já era um adulto. Há muito tempo ele mendigava naquele lugar e era conhecido por todos. Ao ser curado, ele entrou no templo, saltando e louvando a Deus em voz alta. O verso número 8 diz isso. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou espanto em todos, além de muita estranheza. Afinal, o que houve? Era o que todos se perguntavam. Então Pedro atribuiu tudo isso que aconteceu à glória somente de Deus. Verso 12 diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro começa a fazer um discurso para mostrar que a glória é somente de Deus. O verso 16 diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E Pedro, ele aproveita a atenção dos ouvintes e mais uma vez anuncia Jesus Cristo como o Filho de Deus e como o Salvador prometido. Você vê isso do verso 17 ao 26. Pedro, então, ele convoca o povo ao arrependimento. A maioria dos pecadores age por ignorância. Verso 17 nos diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Aí Pedro chama o povo ao verdadeiro arrependimento. Verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E o arrependimento vai produzir refrigério. Verso 20 nos diz assim: a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele, o Cristo, que já foi designado Jesus. E para nós encerrarmos este capítulo, o verso de número 26, que nos diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E assim nós encerramos o capítulo 3 do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.